Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis, professor de Geografia, e hoje nós vamos conversar sobre globalização, sociedade e seus efeitos. Ao longo da história, diferentes povos entraram em contato através de transportes e comunicação. Então, isso permitiu um intercâmbio cultural entre essas sociedades. Então, permitiu um intercâmbio entre cultura, língua e também religiões. E globalização é justamente isso. Alguns autores vão defender que desde esse início de trocas comerciais, início de intercâmbio culturais, começa a globalização. E o conceito de globalização é o nome dado ao fenômeno de integração do espaço mundial mediante aos avanços técnicos nos setores de comunicação e dos transportes. Esse processo de intercâmbio, de trocas culturais e comerciais, ele se intensificou principalmente depois da Guerra Fria, ou no início da terceira Revolução Industrial, que é chamada também de Revolução Técnico-Científica Informacional. Então, a partir dessa terceira Revolução Industrial, vai haver um aumento no fluxo de comércio, no fluxo de viagens, de intercâmbios de culturas. Então, a globalização, a gente pode observar que ela se pauta basicamente na troca de relações entre povos de diferentes lugares. Então, a ideia de globalização, a globalização atual que nós vivemos, ela é o resultado de todas as outras mundializações que aconteceram anteriormente. Esse início de troca, esse início de intercâmbio, tudo isso gerou e acarretou na globalização atual, esse momento que vivemos atualmente. Então, a globalização ela vai trazer alguns efeitos para a sociedade. Por exemplo, a revolução tecnológica. Após a Segunda Guerra Mundial, depois também da Guerra Fria, que foi quando se intensificou esse processo de corrida tecnológica, corrida armamentista entre esses dois países, que foi a União Soviética e os Estados Unidos, o avanço da tecnologia se deu significativamente. A partir disso, ocorreu a criação de novas tecnologias, a tecnologia adquiriu um papel fundamental na sociedade, tanto que começou a se intensificar a criação de novas áreas da tecnologia, como a robótica, a biotecnologia, a microinformática e também a nanotecnologia. E com esse avanço da tecnologia, houve também, como consequência, uma consequência boa até, o conhecimento e a inovação na tecnologia passou a ser ainda mais necessário na sociedade. Com isso, houve a modernização dos meios de comunicação, a criação da internet, a ampliação no fluxo de informações na sociedade. Por exemplo, hoje a gente pode saber em tempo real o que acontece em outro país, algo que na década de 1930, por exemplo, era quase que impossível. No comércio, a globalização ela vai promover um aumento entre os fluxos financeiros de um país para o outro. Por exemplo, uma das coisas marcantes do início da globalização foi a chamada mundialização das marcas. O que foi isso? Foi basicamente uma empresa de um país, ela cria uma filial em outro país. A partir disso, ela vai mundializando a sua marca, ela vai se tornando mais conhecida e hoje nós vemos, por exemplo, coisas que são fabricadas em outros países que são consumidas em outros. Por exemplo, nós temos a Coca-Cola, nós temos a Apple, que muita gente, todo mundo praticamente quer ter um iPhone hoje em dia. Nós temos diversos exemplos de como se torna esse fluxo financeiro, essa mundialização das marcas. Outro efeito da globalização na sociedade se trata do transporte de mercadoria e pessoas, que vai promover um fenômeno chamado compressão do tempo e do espaço. Isso se dá basicamente pelo encurtamento de distâncias, tanto entre viagens de longas distâncias, tanto no tempo de envio de mensagem, de comunicação. Então, esse efeito de encurtamento vai ser promovido pela globalização através da tecnologia, principalmente. Então, como resultado disso, mercadorias e pessoas puderam ser deslocadas com mais facilidades e com mais rapidez. Por exemplo, navegações dos anos 1500, mais ou menos, demoravam cerca de 6 meses ou até 1 ano para eles chegarem no seu destino. Mas hoje em dia demoram em cerca de 3 meses, 2 meses, mais ou menos. Então, através disso, pôde-se ter como resultado esse encurtamento na distância e principalmente no tempo, que é algo muito importante para o ser humano. Um exemplo que deixa muito fácil entender esse fenômeno de transporte de mercadorias, por exemplo, na década de 1960, uma viagem, por exemplo, do Rio de Janeiro para Los Angeles demorava em média 2 dias.
atualmente demora cerca de 12 horas através de avião. Em relação à informação, a globalização trouxe um benefício muito importante para a sociedade, que são as informações em tempo real, que é justamente, hoje é possível você saber uma coisa que acontece no Brasil e você estiver nos Estados Unidos, por exemplo, você saber ao mesmo tempo que está acontecendo aqui. Isso através dos meios de comunicação, das redes sociais, que as redes sociais, por exemplo, é algo muito usual na sociedade hoje, que praticamente todo mundo tem rede social. Então isso vai promover principalmente essa troca de informações. Além disso, também temos a modernização dos meios de comunicação, como a televisão, a internet, e tudo isso promove essa troca de informações em tempo real. E como consequência desse momento atual, em que os meios de comunicação são tão difundidos, por exemplo, o computador, o smartphone e a internet, redes sociais, vão se tornar algo indispensável na vida da maioria das pessoas. No mundo atual, as pessoas são incentivadas a consumir mais, tanto produtos quanto serviços. Então, as empresas, através da publicidade, propaganda, ela vai pregar a necessidade nas pessoas de que elas precisam usar aqueles produtos, aqueles serviços, para que elas tenham status, para que elas tenham a visão de serem bem-sucedidas na vida. E isso vai gerar um outro efeito chamado obsolescência programada, que é basicamente o encurtamento da vida útil de certos produtos ou serviços. Então, aparelhos tecnológicos que, por exemplo, tinham a validade de 5 anos, 10 anos, hoje em dia eles vão ter uma validade bem curta de apenas 1 ano, e isso vai gerar, apesar da necessidade da pessoa, então ela sempre, a partir do momento que o produto perde a validade, ela vai ser obrigada a comprar outro. Então isso vai aumentar tanto o lucro das empresas e o consumo das pessoas, movidas por esse status de estar na moda, por exemplo. Então nós vemos aqui que a globalização ela vem com a ideia de unificação, de encurtar distâncias do mundo, de promover mais integração entre as pessoas de países diferentes. Mas nós também temos que ter em mente que a globalização ela é um produto do capitalismo para a sua expansão. Então, o capitalismo, por ser um modelo econômico que prega principalmente a desigualdade, isso vai se refletir na globalização. Então, a partir disso, entre os países, por exemplo, nem todos os países têm acesso às mesmas vantagens que outros têm. Os países mais pobres, por exemplo, não têm os mesmos benefícios que os outros, não têm acesso aos mesmos serviços que outros países mais ricos têm, e assim isso se reflete a pessoas também. Nem todas as pessoas vão ter os mesmos benefícios que a globalização promove. Então, se a globalização promove certas pessoas viajar pelo mundo, conhecer lugares incríveis, viajar, então para outras pessoas ela não vai ter, justamente pela falta do capital, que é o dinheiro. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre globalização. Eu espero que vocês tenham gostado, mas antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações. Até a próxima!